O advento é um tempo de espera. Claro, não estamos mais esperando pelo nascimento de Cristo, mas nós estamos aguardando o segundo advento de Cristo, o seu retorno para a Terra. Esses dois adventos não estão tão distantes um do outro e não deveriam estar. O Natal é o tempo apropriado para meditar a respeito do retorno de Cristo. Porém, Cristo irá voltar no futuro uma ou duas vezes? Essa é uma boa pergunta vinda de um ouvinte chamado Nick. Pastor John, eu sei que esse é um enorme debate, mas eu adoraria ouvir suas considerações. Quantas vezes Jesus voltará? Ele voltará no arrebatamento, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e depois uma segunda vez para derrotar Satanás, de acordo com Apocalipse 19, de 11 a 21. Cristo voltará mais uma vez ou mais duas vezes? Eu entendo pelo Novo Testamento que Jesus prometeu que voltará. E então, nessa volta, ele fará um resgate final daqueles que confiam nele e um julgamento final daqueles que não creram nele. Eu não creio que haverá duas vindas de Cristo no futuro, apenas uma. A maioria daqueles que acreditam que Cristo virá duas vezes acreditam que a primeira vinda das duas é a vinda do Senhor para retirar a igreja do mundo, chamada de arrebatamento. Esse seria um arrebatamento da igreja de volta para o céu, por 7 anos, geralmente enquanto a grande tribulação acontece na terra. Então isso é seguido por uma vinda final do Senhor para estabelecer seu reino em um segundo estágio. Eu cresci em um lar e em uma igreja que acreditava nessa visão, chamada de arrebatamento pré-tribulacionista. Ela recebe esse nome porque há uma vinda de Cristo pré-tribulação, ou antes da tribulação, para que a igreja seja retirada e poupada do tempo de grande sofrimento que o Senhor trará ao final das eras. Quanto mais eu estudava por mim mesmo, e eu ainda consigo me lembrar de pensar sobre isso, mesmo sendo um adolescente, eu não conseguia encontrar duas vindas no futuro para a igreja cristã. Uma vez eu perguntei a um estudioso do Antigo Testamento muito respeitável, um estudioso do Antigo Testamento realmente erudito, que acreditava nessa visão. Qual é o versículo mais importante que o persuadiu a acreditar que antes que Cristo venha para julgar, ele virá previamente para retirar a igreja do mundo e apenas retornar em juízo anos depois, 7 anos depois, ou 3 anos e meio, talvez? A resposta dele foi resoluta. Ele disse, Apocalipse 3:10, que diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em outras palavras, ele achava que este versículo ensinava que os cristãos seriam retirados do mundo antes que Deus trouxesse a grande tribulação sobre o mundo. Mas é isso mesmo? A promessa de Deus de nos guardar da hora da provação provavelmente não significa que nós seremos tirados do mundo, mas sim que Deus nos guardará de tudo o que destrói a fé na hora da provação. Ele nos guardará, ele protegerá nossa fé. Na verdade, 1 Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Eu não acho que o Novo Testamento ensina que Deus resgata seu povo do sofrimento, mas sim que ele o protege em meio ao sofrimento. Mas essa não é uma resposta satisfatória para essa visão. As passagens que resolveram o assunto para mim foram 2 Tessalonicenses 1 e 2. Ambos os capítulos falam sobre a vinda do Senhor, e a segunda vinda de uma forma que faz a ideia de duas vindas, uma para resgatar e outra para julgar, ser extremamente improvável, se não impossível, à vista do que esses versos dizem. Aqui está 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos de 6 a 8. Escute como Paulo fala da vinda de Cristo, para o alívio dos cristãos e a aflição dos descrentes, como uma só vinda, tanto alívio quanto aflição ao mesmo tempo. Veja o que ele diz: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados
alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomado de vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eu penso que isso claramente ensina que Cristo está vindo novamente. E quando ele vier, ele retribuirá os descrentes com aflição e garantirá alívio aos crentes. Ele diz que essas duas coisas acontecerão quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, sendo apenas então uma vinda, e não duas. Esse é o primeiro texto que me persuadiu. Então lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 1 a 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Alguém havia dito a esses cristãos que o dia do Senhor já havia chegado. E Paulo está argumentando que isso era impossível. Ora, como seria fácil dizer? Isso é impossível porque eu ainda estou aqui. Eu não fui arrebatado. Mas ele não disse isso. Isso não é o que ele diz. Ele disse: ninguém de modo nenhum vos engane. Porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Agora observe 2 Tessalonicenses 2:8. E então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Assim como no capítulo 1, há uma vinda. E Paulo diz que ela ainda não aconteceu porque o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, não foi revelado. Quando isso acontecer, então ele diz que a segunda vinda acontecerá. E não será para arrebatar os cristãos, mas para matar o iníquo, com o sopro de sua boca e para a manifestação de sua vinda. Mas o nosso ouvinte se refere ao arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, perguntando se refere à primeira de duas vindas, seguida por outra vinda final. Aqui estão os versos-chave. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é frequentemente chamado de arrebatamento. Sem problema. Eu não tenho problema em chamar de arrebatamento. Então Paulo conclui: e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porém, meu entendimento desses versos, e eu não vejo motivos para pensar diferente, é que sim, nós de fato subiremos para estar com o Senhor nos ares. É isso que diz. É como se fosse uma grande multidão de boas-vindas. Então nós desceremos com ele em sua chegada triunfal. Eu me lembro como estava perplexo quando tinha em torno de 23 anos. E vi pela primeira vez que a palavra encontrar, encontrar o Senhor nos ares, é usada duas outras vezes no Novo Testamento, Mateus 25:6 e Atos 28:15. Em ambos os textos, ela se refere a um grupo de pessoas indo encontrar alguém e o acompanhando de volta ao lugar de onde saíram. Todos os meus pensamentos sobre isso ser uma subida aos ares para encontrar o Senhor e depois retornar ao céu por 7 anos evaporaram. Essa não é a intenção desse versículo. É um arrebatamento no sentido de que subiremos para encontrar o Senhor nos ares. E então, como uma grande festa de boas-vindas, nós voltamos com Ele para o seu julgamento e seu governo estabelecido. Minha resposta é que haverá uma segunda vinda do Senhor, grande e gloriosa no futuro. Ele virá mais uma vez para dar alívio à igreja, para trazer juízo aos seus adversários e para estabelecer seu reino. E eu declaro, e sei que todos podemos declarar em conjunto com a igreja primitiva, o penúltimo versículo da Bíblia: Vem, Senhor Jesus.
Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.